Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Vou corrigir aqui a nossa meta 8, que consistia no módulo 10, capítulo 28, páginas 11, 15 e 23. Eu estou na página 11, o iniciozinho da pergunta, na verdade, da página 11, está na página 10. O texto é um trecho do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Acredito que todo mundo que tenha lido esse livro tenha se sensibilizado aí com a história da família da Sinhá Vitória, da cachorrinha baleia e do Fabiano nessa tentativa de fugir da seca, certo? E a pergunta diz o seguinte: no último parágrafo, apresenta-se a reflexão do menino sobre duas formas de convencimento que se opõem para tentar estabelecer aquela que o convença melhor. Identifique essas duas formas de convencimento e, em seguida, apresente um aspecto que, do ponto de vista do menino, tornaria uma das formas de convencimento mais válida do que a outra. E, gente, o menino diferencia o uso da palavra do uso da força física como forma de convencimento. O cocorote, ou seja, o uso da força física, não é convincente para o menino. É, na verdade, um absurdo para ele. Ao contrário do que ele pensa sobre a tentativa de convencer pela palavra, como a referência a uma experiência vivida ou ao uso de um argumento de autoridade. Tranquilo? Vamos para a página 15 agora. E nessa página vocês tinham que ler o texto do Marcuski, certo? Sobre produção textual, análise de gêneros e compreensão. E ele te pergunta o seguinte: o autor afirma que compreender exige habilidade, interação e trabalho. Levanta hipóteses, o que ele quis dizer com isso? Bom, quando ele diz habilidade, ele está se referindo a um conjunto de conhecimentos referentes às diversas áreas do saber, certo? Então você precisa ter este conhecimento, esta habilidade, de acordo com as mais variadas áreas, para que você consiga compreender. Quando ele diz interação, gente, ele está remetendo à ideia do interlocutor, certo? Locutor, interlocutor. Quem escreve, escreve para alguém, a pessoa que está lendo também tem que ter essa relação muito próxima de quem está escrevendo o texto. Se você não conhece o seu autor, dificilmente você vai conseguir compreender o texto dele completamente. E, por fim, quando ele diz trabalho, ele está se referindo ao esforço de cada um nesse processo de compreensão. Porque para compreender dá trabalho, nós devemos nos debruçar sobre aquilo que estamos lendo, temos que buscar referências, temos que realizar pesquisas. Então, isso é o que ele diz quando ele pontua ali trabalho. Tranquilo? Número 2, explique por que o autor afirma que a leitura não é apenas um assunto escolar ou acadêmico. Gente, ele afirma isso porque para ele a leitura integra a nossa vivência cotidiana, uma vez que nós nos relacionamos, certo, por meio de textos orais ou escritos. Tranquilinho? Falta uma última página, que é a página 23, vamos lá então. E a página 23 te pede para analisar uma propaganda da década de 30 que diz lições da crise. Somente uma organização moderníssima produz uma redução realmente eficaz das despesas, que permite atravessar galhardamente épocas de crise. Somente a revisão diária do estado financeiro de uma empresa facilita prevenir-se contra todas as surpresas que poderiam causar sérios embaraços, pondo mesmo em perigo a existência da empresa. A aquisição de uma máquina de contabilidade moderna oferece as duas possibilidades: redução das despesas, revisão diária do estado financeiro de uma empresa. Entre todas as máquinas de contabilidade, é a mais moderna e eficaz, a Mercedes Adelecta. Tranquilo? Bom, primeira coisa que vocês têm que ter noção é que para conseguir compreender este texto, você tem que ter um conhecimento prévio do contexto sociocultural no qual ele foi escrito, o que estava acontecendo na década de 30, qual a crise a que ele se refere, certo? Lembre-se lá que em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. Então tem que ter um pouquinho de conhecimento histórico, ou que no Brasil a gente estava começando aí o governo do Getúlio Vargas. Se você tem um pouquinho desse conhecimento, você consegue entender o motivo da propaganda. Assim como a imagem, também o texto da propaganda contém marcas da época em que ela foi criada.
Além da ortografia, em que essas marcas são mais numerosas e visíveis, é possível identificar no vocabulário algumas palavras pouco comuns em textos publicitários atuais. Cite um substantivo e um advérbio utilizados no texto que apresentem essa característica e proponha para eles sinônimos atuais. Bom, você tem ali o aquisição, sinônimo no caso de compra, né? Você vai adquirir, fala-se pouco isso nas propagandas atuais, e também o advérbio galhardamente, que equivale a tranquilamente. Letra B. Também na sintaxe é possível identificar pelo menos uma frase estruturada em ordem indireta, sujeito pós-posto verbo. Normalmente nós temos sujeito, verbo e predicado. Aqui ele está nos dizendo, pedindo uma frase em que o verbo apareça antes do nosso sujeito. E ele diz que essa tendência é rara hoje em dia. E ele pede para identificar e reescrever na ordem direta. Na ordem direta, a oração seria escrita da seguinte maneira: a Mercedes Adlectra é a mais moderna e eficaz entre todas as máquinas de contabilidade. Correção de hoje é isso, pessoal. Espero vocês na nossa aula online na Meta 9. Tchau, tchau.